Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é João e venho aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre o Challenge Based Learning. Vamos lá? Mas o que é o Challenge Based Learning, né? Challenge Based Learning é uma metodologia de aprendizado criada para ser uma contraposição ao ensino tradicional com um sistema baseado em desafios, né? Criada pela Apple em 2008, foi feito um estudo um pouquinho antes disso, chamado Apple Classrooms of Tomorrow Today. Eles buscavam muito tentar entender quais eram as necessidades dos estudantes do século XXI. Porque, por exemplo, o mundo contemporâneo no qual vivemos hoje, assim, não tem como mais você, às vezes, por exemplo, ficar no mesmo emprego a vida toda, ou você falar assim, ok, vou fazer minha faculdade, vou me desenvolver e vou me aposentar depois. Não, hoje em dia não é mais esse tipo de escada. É como se hoje em dia fosse um labirinto. Tem tantos caminhos para tantas maneiras diferentes de você, sabe, ser bem sucedido e você ter uma educação de qualidade, sabe? Que não necessariamente passa necessariamente por uma instituição formal, propriamente dita, né? Então, baseado nisso, eles fizeram essa pesquisa em várias escolas americanas. E o engraçado até é que durante essa pesquisa, a parte um e o capítulo um do artigo resultado dessa pesquisa foi que, assim, o desafio da educação americana, né? Visto a constante crise que a educação americana vive, assim. E justamente tem a parte challenge no título, né? Ou seja, desde o princípio já é algo natural o ser humano ser motivado por desafios. Agora, vendo um pouquinho a estrutura do CBL, pode ser separado em três grandes etapas com suas subdivisões. A primeira grande etapa é o Engage, que tem como objetivo justamente engajar o aluno a aquele desafio, aquela atividade. Assim, no final dessa etapa, o aluno tem que estar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso produzir agora, sabe? E na etapa seguinte, ele vai passar a investigar e aumentar o seu domínio de conhecimento sobre aquele assunto antes que ele possa finalmente produzir, né? E justamente agir na terceira etapa para criar um produto, para criar uma hipótese, para criar um artigo, enfim. Bom, começando agora pelo Engage. Bom, o Engage começa sempre com uma big idea, uma grande ideia, né? Como assim uma grande ideia? Geralmente é um tema que o aluno sente prazer, que ele tem um interesse genuíno por aquilo, no qual há uma questão mal resolvida que ele gostaria de solucionar através de um desafio. Então, por exemplo, vamos supor que o tema seja meio ambiente. E essa pergunta reflexiva que ele vai fazer sobre o tema seja assim: caramba, como é que eu posso acabar com o aquecimento global, certo? E aí ele tem o seguinte desafio, assim, bom, eu quero, não sei, reduzir a quantidade de carbono que as fábricas de energia a carbono emitem. Então, ok, assim, e a partir desse momento, a partir desse desafio setado, é aí que vem a parte de investigação do aluno. Nessa parte de investigação, perguntas naturais começam a aparecer, como por exemplo, como é que como que na prática eu diminuiria essa emissão de carbono? Eu poderia botar um filtro? Se eu fosse botar um filtro, do que esses filtros são feitos, na verdade? Será que não tem uma outra forma, se não um filtro, por exemplo, de fazer isso? Será que não tem como convencer essas fábricas a alterarem a matéria-prima em combustão para que dessa forma você tenha a mesma eficiência energética e ao mesmo tempo diminua essa quantidade de carbono emitido? Sabe? E com essas perguntas, o aluno ele vai atrás de respostas através de atividades. E assim, quanto maior a variedade de atividades diferentes que ele conseguir encontrar e fazer, melhor. Porque se ele se atenta só aos livros, por exemplo, ou só a professores, e não entra e não vai a campo, não fala com, às vezes, alguém que tem contato com aquele problema todos os dias, às vezes ele não tem uma percepção real do problema. Porque às vezes ele vai ter um insight só quando ele falar com aquela pessoa que está ali todo dia e tem assim tem um problema muito específico que assim que só aquela pessoa nota, mas que resolveria muita coisa, entende? E no fim dessa etapa
como se fosse uma geração de uma wiki, né? Ela pode ser feita através de uma tabela, pode ser feita através de um mind map, pode ser feita através de uma planilha, da melhor forma que o aluno quiser, com tudo, ou até mesmo um papel, né? Mas, assim, com tudo que o aluno ele tenha no final, digamos, um documento de consulta que ele pode ir e vir escrever novas perguntas e novas respostas o tempo inteiro para aumentar a sua pesquisa e aumentar a sua base, então tá ótimo. Bom, agora finalmente podemos atacar o problema, né? Finalmente podemos agir e fazer alguma coisa sobre. E é nessa hora que começa a ação, o ACT. Não é? O ACT ele é extremamente intuitivo, assim, baseado em todas as informações que você coletou até agora. Você cria um conceito de uma solução, depois você desenvolve ela e depois você implementa como produto. E você faz uma reflexão assim: será que essa solução ela atendeu as minhas expectativas? Será que ela não poderia ser melhor? Será que ela de fato resolve o meu problema? E você botar ela em prática. Assim, e você e você colocá-la em prática e mostrar para o mundo, isso não só é um resultado muito bacana e que você não vai ficar só no papel todo esse esforço que você fez, mas tem aquela gratificação que o aluno vai ter fazendo, caramba, eu fiz algo que mudou alguma coisa, que realmente teve um resultado prático. E se você perceber também, em momento nenhum eu falei nada de algum professor, porque o professor está mais como um grande orientador do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, se o professor ficasse puxando a mão do aluno o tempo inteiro de cá para lá, faz isso, faz aquilo, não teria essa motivação intrínseca, essa motivação, de fato, genuína do aluno querer pesquisar e fazer, entende? Então, o professor ele tem mais que orientado do que qualquer outra coisa. Inclusive, o CBL é utilizado dentro do próprio LES pelos pesquisadores, estagiários, justamente para a gente ter essa maior autonomia dentro das nossas pesquisas. Utilizado também por muitas escolas americanas, o CBL se mostra um fortíssimo candidato para mostrar de como a educação mudou e como que, com novas ideias, com novas mentes e com uma nova abordagem de tratar os alunos, quem sabe um dia a educação não possa ser algo muito mais acessível, mas não só isso, mas que tenhamos alunos muito mais motivados, muito mais interessados, que um dia podem revolucionar o mundo. Bom, por enquanto é só isso e até a próxima.